A maioria dos traders inicia sua jornada acreditando que a lucratividade está escondida em algum lugar do mercado, como se existisse uma combinação ideal de indicadores, regras de entrada e pontos de saída aguardando ser descoberta. Essa crença cria a sensação de que o sucesso depende de encontrar algo externo, algo técnico, algo que ainda não foi visto. É justamente essa lógica que mantém o operador preso em uma busca interminável por novos sistemas, ajustes e refinamentos, sempre com a impressão de que falta apenas um detalhe para finalmente funcionar. O problema dessa visão não está no desejo de melhorar, mas na suposição implícita de que o sistema, por si só, é a fonte da lucratividade. Quando o trader pensa dessa forma, ele transfere a responsabilidade para a estratégia e ignora o fator mais determinante de todos, que é a própria relação psicológica com o risco, com a incerteza e com a execução. O mercado, nesse contexto, passa a ser visto como um enigma a ser decifrado, quando na realidade ele é apenas um ambiente neutro, onde probabilidades se manifestam ao longo do tempo. Um sistema de trading não é um objeto mecânico que funciona de maneira independente de quem o executa. Ele é, antes de tudo, um acordo psicológico que o operador faz com a incerteza. As regras existem para definir comportamento em um ambiente imprevisível, não para garantir resultados específicos. Quando essa distinção não é compreendida, o trader acredita que o sistema falha, quando na verdade é a mente que interfere no momento da execução. É comum que dois operadores utilizem exatamente as mesmas regras e obtenham resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Essa diferença não nasce da estratégia, mas da forma como cada um lida com perdas, consequências negativas e com a sensação de estar errado. Sem alinhamento interno, mesmo o melhor conjunto de regras do mundo será sabotado por hesitação, ajustes impulsivos ou tentativas inconscientes de evitar dor emocional. Por isso, antes de discutir entradas, saídas ou indicadores, é necessário desmontar a ilusão central que domina a maioria dos traders. A lucratividade não começa no mercado, nem na estratégia, nem na complexidade técnica. Ela começa no operador e na sua capacidade de não interferir no próprio sistema. O sistema não falha quando é bem construído. O que falha é a execução quando a mente não está estruturada para lidar com a incerteza sem reagir a ela. Um dos maiores erros de interpretação no trading é acreditar que um sistema existe para controlar o mercado ou antecipar com precisão o que vai acontecer. Essa ideia parte de uma necessidade humana de previsibilidade, mas entra em conflito direto com a natureza do próprio mercado. O mercado é um ambiente estruturalmente incerto, onde nenhum participante possui informação completa e onde cada movimento carrega múltiplas possibilidades simultâneas. Qualquer tentativa de transformar esse ambiente em algo totalmente previsível está condenada a gerar frustração e conflito interno. Dentro desse contexto, um sistema de trading não deve ser entendido como uma ferramenta de previsão, mas como uma estrutura de participação. Ele não existe para dizer o que o mercado fará, mas para definir como o operador se comporta diante do que o mercado oferece. O sistema estabelece critérios claros de entrada, saída e gerenciamento de risco para que o trader possa participar das oportunidades sem precisar decidir sob pressão. Ele cria um caminho de ação dentro do caos, não uma promessa de acerto. Essa distinção é fundamental porque separa regras de resultados. As regras pertencem ao domínio do controle do operador, enquanto os resultados pertencem ao domínio da incerteza do mercado. Quando essas duas coisas são confundidas, o sistema passa a ser julgado pelo desfecho de cada trade e não pela qualidade da execução. Nesse momento, o trader começa a negociar emocionalmente com as próprias regras, ajustando, pulando ou reinterpretando critérios conforme o desconforto gerado pelo risco. Um sistema bem construído já parte do princípio de que perdas são inevitáveis. Elas não representam falhas, desvios ou erros de leitura isolados.
Elas fazem parte da distribuição natural de resultados de qualquer método baseado em probabilidade. A tentativa de eliminar perdas não apenas é impossível, como também distorce completamente a função do sistema. Quando o trader acredita que um bom sistema deveria evitar perdas, ele passa a enxergar cada loss como uma ameaça pessoal e não como um custo operacional legítimo. É exatamente nesse ponto que a aceitação da incerteza se torna o elemento central. Aceitar a incerteza não significa resignação ou passividade, mas clareza. Significa compreender, de forma profunda e não apenas intelectual, que nenhum trade individual pode validar ou invalidar um sistema. Quando essa aceitação não existe, o sistema deixa de ser um suporte e passa a ser percebido como uma fonte de risco emocional. Cada operação parece perigosa, cada decisão parece pesada e o simples ato de executar gera tensão. Sem aceitação da incerteza, o trader começa a reagir em vez de executar. Ele tenta ajustar o sistema para se proteger emocionalmente, não para melhorar estatisticamente. Ele busca confirmações adicionais, adia entradas válidas ou antecipa saídas para aliviar desconforto. O sistema, que deveria ser uma estrutura de estabilidade, se transforma em um gatilho de ansiedade. Onde não há aceitação, inevitavelmente surge reação, e toda reação rompe o acordo que o sistema propõe com o mercado. Grande parte dos erros recorrentes no trading não nasce da falta de conhecimento técnico, mas de uma confusão silenciosa entre entender risco e aceitar risco. Muitos traders conseguem explicar perfeitamente conceitos como stop loss, risco por operação e relação risco-retorno, mas essa compreensão permanece apenas no nível intelectual. No momento da execução real, quando o dinheiro está exposto e a incerteza se torna concreta, esse entendimento não se traduz em paz interna. É nesse ponto que o desconforto começa a se manifestar. Aceitar o risco significa estar genuinamente em paz com o pior cenário possível antes mesmo de clicar para entrar na operação. Não se trata de confiança no mercado, nem de esperança de que o trade funcione, mas de uma neutralidade real em relação à perda. Quando essa aceitação não existe, a mente entra automaticamente em modo de proteção. Ela passa a buscar formas de evitar a dor, mesmo que isso signifique violar regras previamente definidas. Essas reações costumam ser sutis e muitas vezes passam despercebidas pelo próprio operador. Elas aparecem como hesitação em executar um setup válido, como fechamento antecipado de uma posição vencedora para aliviar a tensão, ou como a insistência em segurar uma posição perdedora para evitar a sensação de fracasso. Em todos esses casos, o trader acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está apenas reagindo ao desconforto emocional gerado pela possibilidade de perder. Quando o risco não é aceito, a execução deixa de ser simples e começa a ser substituída por tentativas de controle. O operador tenta prever mais, confirmar mais, ajustar mais, como se isso pudesse eliminar a incerteza inerente ao mercado. Esse comportamento cria a ilusão de segurança, mas na prática rompe completamente a integridade do sistema. As regras continuam existindo no papel, mas deixam de ser seguidas no momento em que mais importam. Nesse estado, cada trade deixa de ser apenas mais um evento dentro de uma série probabilística e passa a carregar um peso pessoal. O resultado começa a ser interpretado como um julgamento sobre a capacidade do trader, sobre sua inteligência ou sobre seu futuro no mercado. Essa personalização transforma o trade em algo emocionalmente carregado, o que aumenta ainda mais a interferência da mente e aprofunda o ciclo de sabotagem. A raiz do problema, portanto, não está no sistema nem no mercado, mas na relação interna com a perda. Enquanto o trader não aceitar plenamente que perder faz parte do jogo e que nenhuma operação individual tem importância isolada, cada trade continuará sendo vivido como um teste. Quando o trade vira julgamento, a mente inevitavelmente interfere e a execução deixa de ser fiel ao plano. A interferência emocional começa de forma sutil e quase imperceptível,
geralmente no momento em que o trader passa a atribuir um peso excessivo ao resultado individual de cada operação. Quando isso acontece, o trade deixa de ser apenas uma execução dentro de uma série probabilística e passa a carregar um significado pessoal. O resultado começa a representar competência, inteligência ou até mesmo valor pessoal, criando uma carga emocional que não deveria existir em um ambiente de incerteza. O apego ao resultado transforma a execução em um teste constante. O trader já não entra no mercado apenas para cumprir o plano, mas para provar algo a si mesmo. Esse estado mental altera a percepção de risco e faz com que cada variação de preço seja interpretada como uma ameaça ou uma confirmação. A leitura do mercado perde objetividade, porque passa a ser filtrada pela necessidade de acertar, e não pela clareza das regras previamente definidas. O medo de estar errado surge como consequência direta desse apego. Estar errado deixa de ser apenas um evento estatístico esperado e passa a ser vivido como falha pessoal. Nesse ponto, a mente começa a buscar maneiras de evitar o desconforto emocional associado à perda. Essa busca raramente é consciente, mas se manifesta por meio de comportamentos que parecem racionais no momento, embora estejam completamente desalinhados com o plano original. Ajustes impulsivos começam a surgir exatamente aí. Stops são movidos para evitar a realização da perda, alvos são encurtados para garantir um ganho pequeno, entradas válidas são ignoradas após uma sequência negativa e operações fora do plano aparecem após uma sequência positiva. Em todos esses casos, o sistema não está mais sendo executado. Ele está sendo reinterpretado sob pressão emocional. O trader acredita que está se adaptando ao mercado, quando na verdade está apenas reagindo ao próprio desconforto interno. Esse desalinhamento entre plano e ação é o ponto onde a consistência se rompe. O sistema pode ter uma expectativa positiva clara, mas ela só se manifesta quando as regras são seguidas de forma repetida ao longo do tempo. Cada pequena interferência emocional altera a distribuição de resultados e enfraquece a lógica estatística do método. O trader passa a viver uma experiência caótica, não porque o mercado seja imprevisível, mas porque o comportamento se tornou instável. Quanto mais o trader pensa no resultado, menos ele executa de forma limpa. O foco deixa de estar no processo e se desloca para o desfecho imediato, criando uma tensão constante no momento da decisão. Essa tensão consome energia mental, reduz a clareza e aumenta a probabilidade de erro. A execução deixa de ser simples e passa a ser negociada internamente a cada trade, o que torna impossível qualquer forma de consistência no longo prazo. Para que a execução possa ocorrer sem interferência emocional, o sistema precisa ser simples o suficiente para não exigir interpretação no momento da ação. Quanto mais espaço existe para dúvida, ajuste ou negociação interna, maior é a chance de a mente assumir o controle. A consistência não nasce da força de vontade, mas da redução deliberada das oportunidades de interferência. É exatamente essa necessidade que prepara o terreno para o próximo passo, onde a simplicidade deixa de ser estética e passa a ser uma proteção contra a própria mente. À medida que o trader começa a compreender que o maior inimigo da consistência não está no mercado, mas na própria interferência mental, a simplicidade surge como uma necessidade estrutural e não como uma preferência estética. Sistemas excessivamente complexos não falham apenas por serem difíceis de executar, mas porque ampliam o espaço interno onde a dúvida, o medo e a necessidade de estar certo podem se manifestar. Quanto maior a quantidade de variáveis, maior a carga cognitiva no momento em que o operador está sob pressão, e menor a capacidade real de executar com clareza. A função de um sistema eficiente não é permitir interpretações no calor do momento, mas eliminar a necessidade de decidir quando o dinheiro já está em risco. As decisões que realmente importam precisam ser feitas antes do trade,
em um estado mental neutro, quando o operador está distante do resultado e emocionalmente desimpedido. Nesse estágio, regras claras são definidas para entrada, saída e gestão, não como sugestões, mas como limites comportamentais que protegem o trader de si mesmo. Quando a execução depende de interpretação, a mente encontra espaço para negociar com as regras. Surge a busca por confirmações adicionais, o impulso de esperar mais um sinal ou a tentação de ajustar algo que já estava previamente definido. Esse processo não acontece porque o sistema é frágil, mas porque o ego ainda precisa sentir que está no controle. A simplicidade remove esse palco interno, pois reduz drasticamente as opções de ação no momento da execução. Ao limitar conscientemente as variáveis, o trader cria um ambiente de clareza. O setup está presente ou não está. O risco é aceitável ou não é. Não existe espaço para debate interno, nem para justificativas sofisticadas que apenas mascaram insegurança. Essa clareza diminui o desgaste emocional e torna a ação mais direta, quase automática, não por descuido, mas por preparação adequada. A dificuldade da simplicidade não está na sua implementação técnica, mas naquilo que ela exige psicologicamente. Um sistema simples obriga o operador a abrir mão do ego, da necessidade de se sentir inteligente e da ilusão de controle sobre o mercado. Ele expõe o trader à incerteza de forma direta, sem camadas de complexidade para suavizar o desconforto. É justamente por isso que a simplicidade funciona, porque ela impede que a mente transforme medo em racionalização. Quando o sistema é simples, o operador já não precisa provar nada a si mesmo nem ao mercado. A execução deixa de ser um momento de tensão e passa a ser uma resposta clara a critérios previamente definidos. Nesse ponto, o trabalho intelectual já foi feito, e o que resta é apenas seguir o plano com precisão e disciplina. Quando o sistema é simples, resta apenas executar. Em um ambiente dominado pela incerteza, a verdadeira vantagem do trader não está em acertar mais operações individuais, mas em executar o mesmo comportamento de forma repetida e consistente ao longo do tempo. Cada trade deve ser entendido como um evento independente, sem significado isolado, sem peso emocional e sem valor simbólico sobre a competência do operador. Quando o trader tenta extrair significado de uma única operação, ele perde a referência estatística e passa a operar a partir de expectativas irreais. A lógica da probabilidade só se manifesta ao longo de uma série suficientemente grande de execuções. Nenhum sistema revela sua vantagem em poucos trades, da mesma forma que nenhum negócio pode ser avaliado por um único dia de operação. Ainda assim, a mente humana insiste em julgar cada resultado individual, criando ciclos de euforia após ganhos e de frustração após perdas. Esse comportamento rompe a continuidade necessária para que o sistema se expresse de forma plena. A neutralidade emocional surge quando o operador compreende que o resultado de um trade específico não carrega importância real. Ele passa a observar ganhos e perdas como simples variações naturais dentro de uma distribuição estatística. Nesse estado, o trader não precisa se proteger emocionalmente, nem buscar validação no mercado. A execução acontece de maneira limpa, sem pressa para compensar prejuízos e sem impulso para maximizar ganhos isolados. A disciplina, nesse contexto, deixa de ser um esforço baseado em força de vontade. Ela se torna uma consequência natural de um processo bem definido e emocionalmente aceito. Quando o operador não depende do resultado imediato para se sentir seguro ou competente, seguir regras se torna simples. Não há conflito interno entre o que deve ser feito e o que se deseja fazer, porque o desejo de acertar foi substituído pelo compromisso com a repetição correta. É nesse ponto que muitos traders percebem uma mudança silenciosa, porém profunda, na relação com o mercado. A necessidade de interferir diminui, as decisões se tornam previsíveis e o comportamento passa a ser estável, independentemente do cenário.
A consistência só se estabelece quando o resultado perde a posição central e cede espaço ao processo. Quando o comportamento se estabiliza dessa forma, o sistema finalmente encontra espaço para se expressar e a vantagem estatística começa a se materializar sem resistência. Ao final de tudo, o que se revela é que um sistema de trading nunca opera de forma isolada. Ele sempre expressa, com precisão, o nível de alinhamento interno de quem o executa. As regras, os critérios e o gerenciamento de risco apenas criam a estrutura. Quem determina se essa estrutura funciona ou não é a postura mental presente no momento da execução. Quando o operador compreende isso, ele deixa de buscar soluções externas para problemas que são essencialmente internos. A aceitação da incerteza passa a ocupar o centro da relação com o mercado. O trader não tenta mais prever, controlar ou justificar cada movimento. Ele entende que a imprevisibilidade não é um erro do sistema, mas a condição natural do ambiente em que atua. A partir dessa aceitação, a necessidade de interferir desaparece, porque não existe mais a tentativa de proteger o ego, evitar a dor ou forçar resultados imediatos. Nesse estágio, a responsabilidade do operador se torna extremamente clara e, ao mesmo tempo, limitada. Ele não precisa controlar o mercado, nem antecipar o futuro, nem garantir que cada trade funcione. A única responsabilidade real é executar o plano exatamente como foi definido, repetidas vezes, com o mesmo nível de compromisso, independentemente do resultado individual. Quando esse comportamento se estabiliza, o sistema finalmente ganha espaço para expressar sua vantagem estatística. O mercado continua incerto, volátil e indiferente às expectativas humanas. O que muda é o operador, que já não reage a essa incerteza como uma ameaça. Alinhado internamente, ele deixa de interferir. E é justamente nesse ponto que o sistema começa a funcionar da forma como sempre foi projetado para funcionar. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.